Meus irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus pela oportunidade que o Senhor está nos concedendo de estar aqui nesta noite, na primeira lição deste simpósio de doutrina bíblica de 2024. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus pela oportunidade que Ele está me concedendo de estar na sua casa, E, em segundo lugar, também agradecer ao pastor Ismael de Oliveira pela escala e pela confiança, Em terceiro, também agradecer ao presbítero Erivelto pela oportunidade, não só ele, como também os demais companheiros que estão aqui na minha retaguarda. E em quarto lugar, eu rogo as orações dos santos ao meu favor, para que no abrir da minha boca o Senhor me conceda ou nos conceda uma palavra. Meus irmãos, antes de entrar na primeira lição, eu quero externar a minha alegria, agradecendo a Deus e a oração da igreja ao meu favor, pois Deus abriu uma porta de emprego para mim e comecei a trabalhar quinta-feira, É interessante que Deus, Ele trabalha de uma maneira tremenda. Era algo que eu desejava, que eu queria, e Ele fez do mesmo jeitinho, irmãos. Deus é tremendo. Então eu agradeço a Deus e as orações da igreja ao meu favor. Continue orando por mim, irmãos. Meus irmãos, a lição que vamos abordar nesta noite é a lição de número 1, que tem como tema o propósito de manter a identidade. O versículo-chave, que foi feito a leitura pelo presbítero Elias, está em Daniel, capítulo 1, e o versículo de número 8, que diz assim: Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Um tema bem interessante, irmãos, que fala sobre propósito e identidade, E estava tentando pesquisar alguns assuntos e o significado da palavra propósito quer dizer intenção ou intenção de fazer algo, projeto, desígnio, segundo aquilo que se busca alcançar, objetivos, finalidade e intuito. Então, o significado da palavra propósito é uma intenção de fazer algo, irmãos. Tem que ter um objetivo, Uma finalidade, algo, um intuito. E o significado da palavra identidade quer dizer qualidade do que é idêntico, perfis, princípios, qualidade, segundo, conjunto de caracteres próprio e exclusivo de uma pessoa, nome, idade, estado, profissão, sexo. Então, a identidade é uma qualidade do que é idêntico, daquilo que tem princípios,
que tem qualidade. A identidade serve para identificar a pessoa ou dizer quem ela é. E também a gente aprende pela palavra de Deus, falando, ou vamos falar de 4 homens, né, que eles tinham o propósito e identidade de servir e agradar ao Senhor. Quem tem o simpósio, eu acredito que leu e entendeu que justamente este ano está falando sobre Daniel e os seus amigos. Eu queria começar logo do ponto 1, que fala sobre a preservação da linhagem. Daniel e seus amigos enfrentaram tempos difíceis, perseguições, profanação, perdas, cativeiros e grande pressão espiritual. No ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e sitiou, e o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e eles os levou para a terra de Siná, para a casa dos seus deuses, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. Então, a gente entende pela palavra do Senhor, irmãos, que foi o Senhor, o nosso Deus, que entregou Judá, juntamente com o seu reino, a Nabucodonosor. E a palavra do Senhor, ela nos ensina que isso aconteceu por causa da idolatria, do pecado, daquilo que estava acontecendo em Jerusalém e que não estava agradando ao Senhor. E o Senhor o entregou. E não foi a primeira vez que isso aconteceu, mas quando a gente começa a folhear as páginas da Bíblia, vamos entender que só acontecia isso quando o povo se distanciava de Deus e começava a fazer algo que atraía para a sua carne, para aquilo que era ou que confrontava ao nosso Deus. E quando a gente vai para a lição, a gente vê 4 homens: Daniel, Ananias, Misael e Azarias, jovens, muito novos. Alguns historiadores dizem que eles tinham de aproximadamente 14 a 17 anos. Outros estudiosos diziam ou dizem que ele tinha aproximadamente 19 anos, quando aconteceu esse momento de ser transportado cativo como prisioneiro para a Babilônia. Aí no primeiro ponto do primeiro tópico diz assim: Daniel honrou a sua linhagem. E quando a gente começa a entender sobre Daniel, ou a estudar sobre Daniel, a gente começa a entender o trabalhar de Deus na vida de Daniel, mas também a gente começa a perceber o quanto Daniel honrava e amava a Deus. Eles não esqueceram que eram dos filhos da linhagem de Israel, ou seja, da linhagem real e dos nobres. Esta verdade bíblica a gente encontra no capítulo 1 e o versículo de número 3 e o 4, mas
o comentarista diz: esse exemplo deve ser imitado por todos que foram alcançados pela salvação em Cristo Jesus. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real e a nação santa, o povo adquirido para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Este versículo, está em 1 de Pedro, capítulo 2, e o versículo de número 9. Mas o segundo tópico, o segundo ponto diz assim: Daniel viveu como um judeu em meio aos caldeus. Ele estava em uma terra estranha, longe de sua casa, da sua família e amigos, em outra cultura, sobre novos costumes, rodeados de práticas idólatras, mas nunca esqueceu que era estrangeiro numa terra hostil, Nós também, irmãos, somos estrangeiros, estamos aqui de passagem, porque o nosso alvo é o céu. A Babilônia mudou sua rotina, seu nome, seu ambiente, mas não mudou o seu propósito. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, E eu, fazendo um resumo, eu comecei a entender que eles eram de Judá, Jerusalém, da linhagem real e dos nobres. Se fosse na nossa linguagem de hoje, dizíamos que tinha sangue azul. Eram homens, de boa aparência, de família santa. Quando eu falo de família santa, porque era uma família separada, que ensinaram a eles a palavra do Senhor. E eles eram jovens muito novos, mas eles tinham aprendido, irmãos, a palavra do Senhor. Eles eram crente fiel, leal, eles tinham firmeza naquilo que eles seguravam, Eles honravam a Deus e eram obedientes ao Senhor. E o que me chama a atenção é que no versículo 8, ele, vindo de cativo, como prisioneiro para a Babilônia, ele não se deixou levar pelos costumes que existia ali na Babilônia, porque no versículo 8 do capítulo 1, a Bíblia diz que ele propôs no seu coração não se contaminar. É algo bem interessante, irmãos? Você está em uma cidade ou em um lugar diferente, como prisioneiro, e além disso, distante da sua família, da sua linhagem, da sua parentela, e mesmo assim tem a oportunidade de se alimentar daquilo que saía da mesa do rei diretamente para você ou para ele. E na mente dos babilônicos, quem se alimentasse do manjar ia ficar mais forte, mais bonito, mais inteligente, e ai daquele que não se alimentasse. Mas Daniel, Ananias e Azarias foram jovens, homens que eram diferentes, E ali conversaram com o chefe que estava comandando ali, para que em espaço de 10 dias lhe desse legumes a comer e água a beber em lugar de vinho. E ali o chefe dos eunucos ficou preocupado, irmãos,
Mas mesmo assim atendeu e deu um prazo de 10 dias. E depois que passou aquele prazo, eles perceberam que eles estavam mais vistosos, mais bonitos, né, mais inteligentes, né? Por quê? Eles tinham identidade, irmãos, né? E quem tem identidade não deixa se influenciar com a Babilônia. Hoje podemos dizer que o mundo é a Babilônia, estar aí querendo influenciar a igreja, influenciar a mocidade, influenciar o ministério. Muitas denominações por aí afora estão sendo influenciadas, mas graças a Deus, em Pernambuco existe uma igreja que tem identidade e que as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus. Tem aí, né, irmãos, a ideologia de gênero. Hoje tem uma coisinha que está entrando, isso é besteira, isso não é nada, isso não quer dizer nada, né? É manjar. E crente que tem identidade, ele não se alimenta do manjar do rei. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Deus deu aos 4 jovens irmãos conhecimento profundo dos escritos, da ciência, né, que existia ali em Babilônia. Mas o que me chama a atenção é que a Daniel, Deus foi mais profundo, deu dom de explicar visões e sonhos. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. E essa verdade bíblica está no versículo de número 17. Daniel tinha identidade, amava a Deus, né? Os costumes da Babilônia, as belezas, a religião, né? Os deuses não entraram, irmãos, na vida daqueles jovens. Eles preservaram a sua linhagem, né? Aquilo que eles aprenderam com os seus pais, como crente, né? Quem é que não já passou pelo discipulado? Quem é que não já teve um dirigente de mocidade rojado, firme, que maneja bem a palavra do Senhor? Hoje eu vivo daquilo que eu aprendi quando eu aceitei ao Senhor Jesus, né? Fui ali instruído. Muitas vezes, às vezes achava que estava muito demais, ou que eu estava sendo machucado, ou que aquilo era fanatismo. Mas hoje eu percebo que tudo aquilo que eu aprendi valeu a pena, e eu tenho colocado em prática. E eu comecei a analisar, e foi desse jeito que Daniel, Ananias, Misael e Azarias aprenderam com os seus pais. Glória seja dado ao nome do Senhor Jesus. Babilônia, irmãos, queria se transformar como a potência mundial, e ele queria jovens novos de linhagem, nobres, que fosse bonito, inteligente, e que conhecesse e tivesse habilidade de saber sair e entrar no palácio do rei. Mas o que me chama a atenção é que com tudo isso não influenciou nem Daniel, nem Ananias, nem Misael e nem Azarias. E eu acredito aqui nesta noite que tem Daniel, que tem, aleluia, crentes que têm identidade, que quando sai dessas portas, que alguém chama para fazer algo que não é apropriado, diz: não, eu sou crente da Assembleia de Deus,
e o costume da minha igreja não permite eu fazer isso. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Propósito, identidade, irmãos. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Segundo ponto, a preservação da identidade. Então entendemos que esses 4 jovens saíram da sua terra cativo para a Babilônia, mas não deixou os seus princípios. Por quê? Eram crentes que serviam a Deus e que o seu alvo era o céu. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Aí o primeiro parágrafo do segundo tópico diz assim: Daniel e seus amigos não se deixaram seduzir pelos encantos de Babilônia. Glória a Deus. A corte real, a vida acadêmica, a cultura babilônica, a gastronomia, a ascensão no reino, a luxúria e as vantagens pessoais não seduziram jovens judeus. Glória ao nome do Senhor Jesus. A gente prega sobre Daniel, a gente fala sobre esses homens, mas a gente não imagina, irmãos, o processo que ele enfrentou, né? E também aquilo que chegou aos ouvidos dele, se eles passassem naquilo que o rei tinha determinado. Olha, se tu passar pelo rei, o rei te escolher, tu vai ter isso, tu vai ter aquilo, né? E sempre coloca coisa para encher a vista, mas o que me chama a atenção é que nada disso tirou Daniel da presença de Deus, irmãos. Às vezes é só uma porta de emprego, né, irmãos? Tira já o crente do alvo. Às vezes é até uma gratificação, ou um cargo melhor na empresa. Isso acontece, já tira o crente do alvo. Aquilo que fazia já fica meio leviando, né? Já tem outros pensamentos, muda a vestimenta, muda o comportamento, muda o linguajar. E se alguém for falar alguma coisa, meu Deus, me perdoe, irmãos, por esta palavra, já muda tudo, irmãos. Mas vamos aqui. Daniel e seus amigos entenderam que as vantagens de Babilônia eram uma armadilha para as suas consciências. Eles decidiram escapar do laço para agradar a Deus, né? Tem até, o comentarista colocou o hino de número 36, né? Que fala: passarinhos, belas flores, querem me encantar, mas vão terrestres esplendores, mas contemplo o meu lar. Glória a Deus, né? O mundo estará aí, irmãos, hoje, né, com esta festa mundana. Pude perceber esses dias que muito crente se afastaram, né? Alguns não da nossa denominação, mas de outras que eram obreiros, e isso é os passarinhos cantando aí fora, né, irmãos? E as árvores, né, querendo nos enganar, mas a gente tem identidade, e quem tem identidade, o alvo dele é o céu. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Aí, o segundo tópico e o segundo parágrafo: preservando as identidades, preservando as estruturas espirituais. Versículo de número 7, a palavra do Senhor nos diz: e o chefe
dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o nome de Beltesazar, a Abednego de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e Azarias o de Abednego. E a gente entende que as mudanças dos nomes de Daniel e seus amigos foram uma tentativa de Satanás para abalar as estruturas dos servos de Deus. E a gente vê que o nome desses homens eram nomes que tinham significado bíblico, irmãos, que era um nome que falava do nome do Senhor. Daniel, que quer dizer Deus é o meu juiz. Aí começou a ser chamado por Beltesazar. Bel o protege. Isso era um dos deuses da Babilônia. Aí Ananias, que era Jeová é gracioso, foi mudado e colocado Sadraque, ordem de Acu, deusa da lua da Babilônia, deusa lua da Babilônia, né? Então a gente entende pela palavra de Deus que mudaram o nome desses homens, mas o que entendemos é que não mudaram aquilo que estava no seu coração, irmãos, né? Aí no terceiro parágrafo do segundo ponto, eu estou tentando adiantar, que eu vou depois ler os resumos. Diferentes entre iguais, Aspenaz não percebeu a princípio que estava tratando com jovens diferentes, especiais e piedosos. Ele afirmou, porque ele, dizendo, haveria os vossos rostos mais tristes dos que o dos jovens que são vossos iguais. Então a gente vê ele preocupado quando Daniel colocou o desejo no seu coração de não se alimentar do manjar do rei. Ele não sabia, irmãos, com quem estava tratando. O cristão é identificado pelo seu modo distinto de falar, de agir, de vestir, de tratar, de pensar, de querer, enfim, todas as áreas da sua vida revela a influência de Deus. Eu não sei se já aconteceu com os irmãos, quando está falando com algum grupo e tem algumas pessoas que não são evangélicas, e quando fala algo que é da linguagem do mundo, é a primeira coisa que o mundo faz é apontar, e é crente, né? Olha para aí como é que está o crente. Esse crente, oxe, crente pode chamar palavrão? É a primeira coisa que o mundo, né, tenta fazer, é querer apontar. E o que me chama a atenção é que esses homens eram diferentes, irmãos. Estavam presos, mas permaneceram servindo a Deus da mesma maneira que servia o Senhor lá em Judá, lá em Jerusalém. Às vezes acontece, né, irmãos? Graças a Deus que em Araçoiaba isso não acontece. Estar aqui é uma coisa, vai para Recife é outra, vai para São Paulo é outra, vai para outro lugar diferente, muda totalmente a personalidade e ninguém sabe nem se tem mais a identidade de crente. Mas aqui é diferente. Aqui tem Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que não se contamina, e aonde vai
é aquilo. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Preservação da identidade, irmãos. Mudaram o nome, mudou o costume, né? Mudou de cidade, mas permaneceu servindo a Deus. Daniel e seus amigos, irmãos, eles tinham foco. E qual era o foco dele? Era agradar a Deus aqui na terra e o céu. Esse era o foco dele. A Babilônia tinha muitas coisas que enchia a vista, mas o foco dele era agradar a Deus e o céu. Mudaram os nomes, né? Mas o coração continuou aquecido pelo Senhor, aleluia, distante do seu povo, da sua pátria, da sua religião, mas a identidade dele permanecia. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Eles tinham identidade, por quê? Porque não comeu o manjar do rei. Isso quer dizer o que, irmãos? Renunciar. Porque às vezes podemos ir para um lugar diferente e alguém vai te dar um copo de cerveja, uma taça de vinho, e você vai até tentar resistir, mas eu sou crente, rapaz, não posso, mas rapaz, tu não está em Araçoiaba não, rapaz, tu não está na igreja não, isso é besteira, o segredo é não se embriagar. Isso é o que? É manjares, irmãos, e o crente, ele tem que ter renúncia a todas as coisas. O apóstolo Paulo disse, me são lícitas, mas nem todo me convém. Glória seja dada ao nome de Jesus. Você pode pegar, né, um copo de bebida alcoólica e ingerir, mas é correto para o crente que tem identidade? Não entendi, irmão. É correto para o crente que tem identidade? Não, porque somos cidadãos do céu, irmãos. Estamos aqui de passagem. É só um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Vai ficar Babilônia, vai ficar o mundo, vai ficar o manjar, mas você que está resistindo, continue resistindo, continue buscando, continue servindo a Deus. Deixa alguém dizer que você é cafona, é quadrado, é um jovem que não se diverte, é um crente que não tem alegria. Deixa o mundo dizer isso aí. O seu alvo é o céu, e o céu se agrada quando a gente mostra verdadeiramente a nossa identidade. Aleluia, 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 aleluia. O crente que tem identidade, irmãos, ele tem fé e ele tem confiança. Ele não nega o seu Deus e nem se prostra aos deuses que estão aí fora. E irmão Vitor, ele tem fé, ele tem confiança, e ele não se prostra aos deuses que estão aí fora no mundo. Daniel, capítulo de número 3, versículo 16 a 18. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de ti responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fique sabendo, ó glória, ó rei,
que não serviremos aos teus deuses e nem adoraremos a estátua de ouro que levantasse. Ele queria dizer: você pode fazer a gente de churrasco, pode transformar o nosso corpo em cinza, mas a gente já tem um Deus, que é o Deus que fez o céu, a terra, o sol, as estrelas, e que me salvou, Rei. Eu não posso de maneira nenhuma adorar a tua imagem. No meu coração só tem espaço para o Deus dos céus, para o Deus Todo-Poderoso. Oh, glória a Deus, irmãos. Isso é identidade, irmãos, de servir a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Fé, confiança, isso faz parte da identidade do crente. Aleluia, aleluia, aleluia. Quando o crente tem fé, quando o crente está confiando, irmãos, chega momento que parece que a gente quer pegar o sol com a mão. Aleluia, crendo no Deus que tudo pode. Mas também vem dias adversos, dias difíceis, noites escuras, né? Mas a gente aprende com Daniel no capítulo de número 6, aleluia, versículo de número 10, que diz: Daniel, pois, quando soube que as escrituras estavam assinadas, entrou no seu quarto e foi fazer uma ligação para fulano, para Beltrano, para Ciclano, para resolver o seu problema. Foi isso? Não, ele se ligou com o dono, aleluia, de todas as coisas. E a palavra do Senhor nos diz: havia no quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. Parece que o crente que serve a Deus, ele é ousado, né? Quando ele soube que estava intentando contra ele, foi para a sua casa, entrou, fechou a porta do seu quarto, mas abriu as janelas. E quando aqueles príncipes e presidentes a rodearam, o que viram? Daniel estava de joelho, quem sabe dizendo: Senhor, eu te agradeço por tudo. Estão tentando contra mim, mas não vão tirar o Senhor do meu coração. Já tentaram com manjares, já tentaram com as delícias daqui da Babilônia, mas o meu coração, a minha vida é para te servir, é para te adorar, é para bendizer o teu nome, Senhor. Quem sabe que naquela hora o céu se abriu, e quem sabe, pensando eu, meu irmão, Deus, aleluia, ali se inclinou, que é assentado no seu trono, ele se inclina e começa a cheirar, a absorver a oração de Daniel, aleluia. A oração de Daniel foi tão tremenda, que quando jogaram Daniel na cova dos leões, agora acabamos com ele, mas crente que tem identidade. Irmãos, às vezes pode até pensar que acabaram com você, mas você tem identidade. Aí Deus na mesma hora enviou o anjo, fechou a boca do leão, e Daniel passou a noite toda na cova dos leões, com os leões e o anjo do Senhor, aleluia. Terceiro tópico, irmãos, glória a Deus: a preservação da marca divina. A vida de Daniel é uma trajetória marcada pela presença de Deus.
as decisões tomadas pelo servo de Deus conduzia por uma vereda de fé, desafio, vitórias. Daniel sempre valorizou o que recebeu de Deus. Eu achei bem interessante, isso veio agora na mente, irmãos. Daniel foi levado cativo, mas mesmo assim estava ali agradecido a Deus porque estava prisioneiro em Babilônia. Mas irmão Vitor, mas na Bíblia não tem isso. Mas eu lhe provo, a partir do momento que ele não quer se alimentar do manjar, ele estava agradecendo a Deus pelo aquele momento, irmãos. E tinha uma coisa, e ele tinha convicção no Deus que ele servia. Sem nunca esquecer que era e o que havia recebido do Senhor. Por essa razão, sua história tem marcado vidas de gerações. Aí diz o primeiro parágrafo: tornou-se um intérprete dos caminhos de Deus. Daniel chegou em Babilônia como um jovem cativo, desconhecido e comum, mas suas atividades a tornaram um referencial para a nação de Israel e para a igreja. Ele tornou-se um instrumento de Deus para mostrar o caminho da comunhão e da justiça. Eu era auxiliar de trabalho, presbítero, expedito, era o dirigente da congregação do 15. Estava lendo isso, me veio à mente agora. E o presbítero Erivelto sempre estava ali, nas vridaças, adorando ao Senhor. E Deus trabalhou na vida dele. E hoje ele está aqui, irmãos. É o Deus de Daniel que faz isso. Parece que tem crente que não entendeu. E eu vou mais adiante ainda. O Deus de Daniel, Ele pode fazer ainda muito mais com você que está aqui nesta noite. O Senhor está pronto à procura de homens que honrem a sua identidade cristã, para os encher do seu espírito e usar como instrumento neste mundo. Deus, Ele está nos procurando, irmãos, e Ele quer levantar adolescentes, jovens, homens, mulheres que tenham compromisso com Ele para levar o ídolo do Senhor Jesus. E eu ainda vou mais adiante, não é para ficar só aqui em Araçoiaba, é para ir para Recife, Rio de Janeiro, São Paulo, os Estados Unidos, onde eu estava conversando com a irmã dos Estados Unidos, que Deus fez promessa a ela aqui em Araçoiaba, e hoje ela tem uma empresa, ela tem apartamento, recebeu o título de cidadã americana. São as promessas de Deus. Ela não falha, ela não tarda, ela não adianta e nem se atrasa. Ela chega na hora certa. E se você tem promessa de Deus, permaneça com a sua identidade, porque no tempo certo Deus vai cumprir. Aleluia, aleluia, aleluia. Preservando, ou a preservação da marca divina. Daniel era um exemplo, não era, irmãos? Daniel tinha identidade, honrava a Deus, tinha fé, era fiel, confiava em Deus. Ele se desviava do mal, dava bom testemunho, e o seu alvo era agradar a Deus e o céu. Veja que coisa, ele se desviava do mal e dava bom testemunho, e o seu alvo ou a sua finalidade era agradar a Deus e o céu.
Deus, Ele quer nos encher, irmãos, do seu Espírito. Ele quer nos honrar. E Ele quer que nós honremos a Ele. Em casa, no trabalho, na escola, na faculdade, nas viagens. Eu vou apertar um pouquinho, viu, irmãos? Quando tiver com esse aparelho de celular a sós, ele quer ser honrado, irmãos. O que estamos fazendo para honrar o Senhor? Mas estamos aprendendo hoje, que é uma consequência de estudos, que hoje é só a introdução, é uma coisinha simples, mas estamos aprendendo hoje através da identidade de Daniel. Aquilo que Daniel apresentou lá em Babilônia, fez com que o poder de Deus, os milagres de Deus, fluísse sobre Babilônia. Não estava na sua terra natal, estava no lugar aonde quem prevalecia eram os deuses, mas ele estava com a sua identidade servindo ao Senhor, e com isso não aniquilou o poder de Deus de operar na vida dele e dos seus amigos, através de sonhos, visões, revelações. Ali, quando jogaram aqueles 3 homens, que o 4º homem desceu, o poder de Deus invadiu. Ali, quando jogaram a Daniel na cova dos leões, que o anjo do Senhor desceu. Então, os milagres, as provisões de Deus não se anulam na nossa vida, independente de qualquer lugar que você estiver. O segredo é ser fiel, é manter a identidade. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Deus também quer se utilizar de cada um de nós, né? E se Ele encontrar espaço, irmãos, no nosso coração, na nossa vida, sabe o que vai acontecer? Haverá milagre, haverá provisão. Quando não haver essas duas coisas, haverá graça, haverá o mover espiritual, haverá o sobrenatural de Deus. Tem crente aqui que, se for olhar para ele ou para ela, financeiramente não tem nada, mas tem graça, tem o poder de Deus. E quem conhece sabe que a mão de Deus é estendida sobre a sua vida. E o que é isso? É identidade. Aleluia. A unção do Senhor, irmãos, na vida de Daniel fazia toda a diferença, aleluia. E nas nossas vidas também não é diferente. A unção de Deus na nossa vida faz toda a diferença, aleluia. Se eu, você, nós buscarmos ao Senhor, algo irá acontecer, irmãos. Milagres, provisão, poder de Deus, revelação, interpretação, presença de Deus irá acontecer na nossa vida. Não é amanhã e depois no próximo ano, não, é todos os dias da nossa vida. Deus irá te honrar.
Deus irá te abençoar, irmãos. Creia, Deus irá cumprir as promessas. Mas Babilônia está aí, e muitas vezes ele quer nos cegar, tirar do alvo, tirar do foco, tirar da presença de Deus. Até porque naquele tempo de Daniel, Babilônia queria se transformar na potência mundial. Então ele estava querendo também colocar pessoas que tivessem o nível dele. E uma dessas era esses 4 jovens. Mas foi diferente, porque eles eram crentes. Aleluia. Jovens formosos, com qualidade intelectual, qualidade comportamental, qualidade social, qualidade religiosa, mas servia a Deus de uma maneira tremenda, irmãos. Eles poderiam dizer: o que eu aprendi lá eu vou usar aqui, mas foi diferente. Ele, em vez de ser influenciado, ele que influenciou em Babilônia. Glória seja dada ao nome de Jesus. Babilônia, que significa o mundo, ele quer calar você que louva, ele quer calar você que prega, ele quer calar você que busca o Senhor, que faz a obra dele, que tem o prazer de estar na casa do Senhor. Ele quer te calar, ele quer te deter, ele sabe, ele quer calar o ministério, ele quer deter o ministério, mas tudo isso é debalde, porque está uma igreja aqui que tem identidade, irmãos. Mas muitas vezes até consegue, e eu já vou concluir, porque muitas vezes os nossos cultos são frios. Muitas vezes a gente culpa o cantor, o pregador, o escalado, e muitas vezes a gente é que deixou as identidades de lado e quer culpar fulano, cicrano, betrano. Mas o crente que tem a identidade, aonde ele for, a congregação que ele estiver, ele adora a Deus, ele sente Deus, ele glorifica a Deus, ele bendiz o nome de Deus. A matriz é fria, é ruim de pregar, é difícil. É porque muitas vezes a gente não se prepara como é para se preparar, irmãos, para que o poder de Deus se chegue sobre nossas vidas. Que os nossos cultos, que as nossas adorações ao nosso Deus, a partir deste simpósio, irmãos, possa melhorar. Aleluia, aleluia, aleluia. Quem crê que o Deus de Daniel estará aqui nesta noite, irmãos? Você pode adorar a Ele na beleza da sua santidade. O mundo estará aí querendo acabar o fogo da igreja, o barulho da igreja. Hoje muitas denominações esqueceram de dar glória e de dar aleluia. Agora vamos aplaudir ao Senhor. Para Deus é a honra, é a glória, é o poder, é o louvor. Só a Ele pertence, irmãos. Muitas denominações por aí estão perdendo a identidade, mas a igreja de Jesus, ela não perde a identidade não. Ela foi nascida no fogo, ela vive no fogo, e ela vai subir
no fogo. Satanás, o teu manjar não vai entrar na igreja do Senhor. Porque está aqui os crentes que têm identidade, que têm propósito, sabe a quem serve e sabe para onde vai. Que o Senhor Jesus nos ajude, irmãos. Que o Senhor Jesus nos abençoe. Que possamos adorar a Ele na beleza da sua santidade. Só o fato de estarmos aqui é motivo de adorar a Deus. Ele te trouxe aqui, Ele te deu saúde, mesmo que seja pouca, para você estar aqui nesta noite. Ele enviou o seu Filho, aleluia, que veio à terra, que morreu em morte de cruz, para dar vida a mim e a você. Será que não é motivo para nós adorarmos a Deus? Mas parece que a gente só gosta de glorificar a Deus quando a gente ouve aquela palavra: Jesus está dando chave de carro, chave de casa. Parece que a gente só quer adorar a Deus. Desceu agora, irmãos. Quando a gente escuta a palavra surpresa, vai ter de repente. O nosso Deus faz tudo isso, irmãos. Mas nesta noite eu te convido a você apresentar a Deus a tua identidade de adorador. Adore a Ele nesta noite. Diga lá do fundo do teu coração: Senhor, eu te agradeço por estar aqui, por estar livre desta festa mundânea, que aos nossos olhos materiais parece ser bom, mas o fim é perdição, é morte eterna. Estamos aqui nesta noite porque somos cidadãos do céu. Você é filho do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Você é da linhagem real. Você é um dos nobres